Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos ao canal Ensino Sem Fronteira. Meu nome é Clésio Lefa e aqui eu estou para ajudar você a compreender melhor a palavra de Deus. Neste vídeo, nós vamos trazer algo tanto quanto polêmico. Muitos temem falar sobre o assunto, outros até falam, mas contudo sem um embasamento bíblico. E nós decidimos nos posicionar quanto ao tema e fornecer aos irmãos que nos acompanham e nos têm por referência na área do ensino uma boa base daquilo que nós acreditamos, que entendemos da palavra de Deus sobre o assunto. Eu estou falando do tema dízimos. Devemos dar o dízimo? O dízimo é bíblico? O dízimo é somente no tempo da lei? O dízimo ocorre no Novo Testamento? São inúmeras as dúvidas que giram em torno do assunto. Algumas dessas dúvidas, que eu acredito que você tem aí do outro lado, nós vamos tentar sanar no vídeo de hoje. Mas antes de iniciarmos o assunto propriamente dito, eu gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal, a deixar o seu like. Isto ajuda muito a gente que produz conteúdo aqui na plataforma do YouTube. E após, se você achar relevante o que nós iremos falar, interessante, bíblico principalmente, eu também te peço para que compartilhe com mais alguém. Queridos irmãos, por estes dias eu estava numa agenda, em um compromisso, em uma igreja aqui da cidade onde eu moro. Eu ministrava para os irmãos sobre o dízimo, uma aula, um estudo bíblico sobre o dízimo. Na ocasião, eu vi que os irmãos tinham muitas dúvidas. Isso me deu um estalo. Fui para a internet, constatei que estão atacando com todas as forças o dízimo. Muitos se utilizam até mesmo dos maus exemplos no meio cristão para fortalecer a ideia de que nós não precisamos mais dar o dízimo. Estes ensinos têm sido propagados em nosso meio, principalmente por aqueles que são chamados de desigrejados. Eu não quero igreja, eu não aceito pastor e muito menos dar o dízimo. Não existe pastor, o que existe são mercenários e o dízimo é o seu cavalo de Troia para enriquecer em cima dos seus fiéis. Porém, como os irmãos sabem, nós temos um lema por aqui. A Bíblia é a nossa regra máxima de fé. É ela que determina os nossos passos. E será que a Bíblia fala sobre o dízimo? A história do Antigo Testamento, do Novo Testamento? Queremos chegar lá também, se Deus nos permitir. Não perca este ensinamento para a sua vida. Meus irmãos, eu quero ser direto e conciso na minha fala convosco nesta oportunidade. A primeira coisa que eu quero dizer aos irmãos é que o dízimo na Bíblia aparece antes da sua instituição como lei. Você lendo o livro de Gênesis, pelo menos 2 vezes você vai encontrar personagens bíblicos dando o dízimo. São eles Abraão e também Jacó. É interessante que a lei pela qual muitos afirmam o dízimo é apenas algo da lei. A lei veio por meio de Moisés há muitos anos após a época em que viveu Abraão e também Jacó. Abraão gerou Isaque, Isaque Jacó, e Jacó teve os seus 12 filhos, que foram para o Egito. No Egito se estabeleceram e passou-se muitos e muitos anos. Mais de 400 anos lá. Depois então morreu o faraó, veio um novo líder no Egito, que subjugou o povo de Deus. Este clamou ao Senhor, pelo qual ouviu e enviou um libertador. O nome dele era Moisés. Veja quantos anos após vai vir o Moisés que vai libertar o povo e somente depois
lá no Monte Sinai, vai receber as tábuas da lei. Quando falamos da lei de Moisés, estamos falando de um tempo futuro, posterior à época de Abraão e de Jacó. Então aqui, meus irmãos, nós vimos que o dízimo ele não é um fruto da lei, mas a lei reafirmou o dízimo. Dízimo é um princípio de Deus. Eu compreendo que foi o próprio Deus quem moveu o coração de Abraão e também de Jacó a dar o dízimo, a demonstrar adoração a Deus, gratidão a Deus por meio da contribuição. Isso se comprova pelo fato de depois na lei Deus instituiu, estabeleceu como um mandamento para o seu povo. Qual o propósito dos dízimos? Queridos irmãos, quando nós estudamos a história de Israel, eu já citei aqui Jacó, seus 12 filhos, que foram os cabeças das 12 tribos de Israel. Dentre estas 12 tribos, Deus separou uma tribo específica. Disse a eles que eles não teriam herança, eles não teriam terra, eles não poderiam cultivar, eles não poderiam plantar e colher, como as demais tribos poderiam fazer naturalmente. Essa tribo é a tribo de Levi. O Senhor disse a eles, eu serei a sua herança. Disse o Senhor também que a tribo de Levi seriam aqueles que iriam trabalhar no santuário. Eles é que iriam lhe servir. Todo o trabalho sacerdotal seria realizado pela tribo de Levi. Então essa tribo deveria estar disponível para o trabalho diário dos sacrifícios e demais trabalhos que o Senhor estabeleceu sobre a sua casa, o local de sua habitação. E então o Senhor determinou que as demais tribos de Israel contribuiriam com os dízimos para que os seus servos, os levitas, tivessem o seu sustento. Portanto, o dízimo, meus irmãos, foi criado para suprir primeiramente as necessidades daqueles que trabalhavam exclusivamente para Deus no Antigo Testamento. Aí no meio disso você vai ver muitas pessoas dizendo, mas o dízimo não é dinheiro, o dízimo era alimentos, era os grãos, era o trigo, era o endo, era o cominho, e por aí vai. Realmente, porque esta era a moeda daquela época. A palavra dízimo no seu original designa décima parte da renda, daquilo que nós ganhamos, que temos por lucro. Isto é o dízimo. Meus queridos irmãos, a história vai nos dizer que a não observância da prática dos dízimos obrigou os sacerdotes levitas a irem atrás do seu sustento. E alguém vai dizer, isso é bom, é isso mesmo. O sacerdote quer dinheiro, vai trabalhar, quer viver às custas da igreja, é isso mesmo, tem que trabalhar. Mas o grande problema é que quando os sacerdotes levitas buscavam em outros locais, em outras fontes, o seu sustento, inevitavelmente eles teriam que abandonar, deixar de lado o serviço sacerdotal. Logo, eles se tornavam indisponíveis à obra de Deus. Jamais alguém que não tenha um apoio material conseguirá exercer com excelência a sua função ministerial e espiritual. Então, para que eles pudessem se aplicar no serviço da obra de Deus, da casa de Deus, eles tinham uma segurança. Aqueles que eram servidos pelos sacerdotes levitas serviam os mesmos com os seus bens e as suas posses. Isto é um princípio. Todos servem com o que têm. E nos dias de hoje, este mesmo princípio precisa ainda ser aplicado. Como
Como trabalharão, se esforçarão, se dedicarão, serão disponíveis para atender ao rebanho aqueles que têm necessidades materiais? Nós não vivemos no mundo da Nárnia, meus irmãos. Nós não vivemos uma fantasia. Para que um pastor, para que um sacerdote pudesse exercer o ofício na casa de Deus, ele precisaria de uma segurança. E assim seria mais produtivo para a obra e o reino de Deus. Veja um pastor que trabalha em 1, 2, 3 serviços para poder sustentar sua família e que ainda é um líder local. Esse pastor não irá conseguir conciliar as duas coisas. Logo, ele deixará a desejar na obra de Deus. Nos sermões de ensino semanais que ele tem que trazer um bom alimento para a igreja. Devido à falta de tempo e aos seus muitos compromissos seculares, ele não conseguirá preparar um bom sermão. O que dizer da sua vida de oração, sua vida de consagração a Deus? Ele terá que se transformar em um pastor que faz tudo na base do micro-ondas. Ora rapidinho, prepara o sermão rapidinho, entrega qualquer coisa. E no final, é a igreja que sofre, meus irmãos. A igreja precisa ser bem alimentada. Precisa ter alguém disponível para um aconselhamento pastoral, uma orientação. Imagina você tem a necessidade de ouvir o seu pastor, ser aconselhado com o seu pastor, mas ele está numa correria louca atrás do seu sustento material. Entenda, os irmãos, que isto é um princípio bíblico. O dízimo foi um meio adotado pelo próprio Deus para que as coisas funcionem bem na sua casa. Tá bom, entendi que o dízimo foi dado para o sustento dos levitas, sacerdotes e tudo mais. Tem outros motivos, né, que os dízimos eram aplicados, e eu sei muito bem disso. Mas eu estou falando aqui da base principal pela qual foi instituída a prática do dízimo. E este mesmo princípio ele é repetido no Novo Testamento. Nós vamos encontrar textos similares que vão falar a nós justamente da prática pelas contribuições, pelos dízimos, pelas ofertas, para que assim aqueles que trabalham, aqueles que se aplicam na obra de Deus, pudessem ser amparados pelos dízimos da igreja. Vejamos o que diz a Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 5, versículo 17 e 18. E diz assim a palavra de Deus. Versículo 17. Os presbíteros, os líderes, os anciãos, também presbítero é sinônimo de pastor, de bispo, que governam bem, sejam estimados por dignos de dobrados honorários, salários. Olha o que diz mais. Principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, no ensino das Escrituras. Porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. O que está sendo dito aqui pelo apóstolo Paulo? Quando o boi trabalhava malhando o trigo, pisando, se esforçando, enfim, dando ali o seu vigor para malhar o trigo em prol de outros, havia uma prática condenada por até mesmo Jesus Cristo, e aqui por Paulo também, que era a prática do atar a boca do boi. Tampava a boca do boi para que ele não comesse daquele trigo. Então veja que aquele que pisava o trigo, no caso o boi, tinha o direito de usufruir do seu trabalho e poderia comer do trigo. Logo, este princípio aplicado agora aos obreiros, como aqui no contexto bíblico, ele está dizendo que aqueles que se afadigam no ensino, na pregação, na formação dos membros da igreja local, eles são dignos, eles têm o direito de receber e se alimentar daquilo que eles estão fazendo. E da onde tirar? Como irão receber isto? Por meio dos dízimos.
Olha esse outro texto aqui, o apóstolo Paulo também. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 11. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais. O que ele está dizendo? Se eu estou servindo vocês, se nós estamos servindo vocês com coisas espirituais, com o ensino da palavra de Deus, é ilícito que de vós também recolhamos as materiais? É claro que não. Olha o que ele diz mais. Se outros participam deste poder sobre vós, por que não? E mais justamente nós. Mas nós não usamos deste direito. Paulo fala que isso é um direito. Isso não é uma doação. Isso não é uma boa vontade. É direito. Ou seja, é um dever de todos contribuírem para que aqueles que trabalham recebam o que lhe é direito, o que lhe é digno. Antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Versículo 14. Assim ordenou também o Senhor. Só que não é coisa de homem. Isso aqui não é coisa da igreja. Isso não é coisa de alguém que tinha um olho grande e queria montar um negócio e decidiu abrir uma igreja como se fosse uma empresa, pensando com uma visão de comércio. Não. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Queridos irmãos, eu sei que o assunto é muito polêmico. Eu sei que tem muitos escândalos. E aqui eu não estou para defender os tais. Deus não tem o culpado por inocente. Se assim eu fizesse, eu estaria sendo omisso à verdade de Deus e demonstraria a vocês uma falta de compromisso com a verdade e com a palavra de Deus. Tem ladrão, tem ladrão. Tem mercenário, tem mercenário. Tem falcatrua, como em todo lugar. Mas isso não significa que a Bíblia não nos ensina a dar o dízimo. E que o dízimo é algo ilegal. Se pensarmos assim, mais uma vez, teremos pessoas com ministério, chamada de Deus, endereçando-se para o mundo secular, o trabalho secular, e a igreja perderá a ação de Deus por meio da vida destes homens. Será criada com sopas ralas, mensagens superficiais, alimentos de micro-ondas. E esta não é a vontade de Deus. Mas e no Novo Testamento? Deixa eu dar uma pinceladinha aqui a você sobre o dízimo no Novo Testamento. Quando nós lemos a passagem bíblica no Antigo Testamento, em que Abraão deu o dízimo ao sumo sacerdote Melquisedeque, aquilo nos impressiona, tanto porque não tinha uma lei, ninguém mandou, mas foi espontâneo da parte de Abraão. E agora, alguns vão dizer que o dízimo era só da lei levítica, dos descendentes de Arão, e esse sacerdócio acabou e tudo mais, então por isso nós não damos mais o dízimo, porque não há mais sacerdotes levíticos nos dias atuais, e os dízimos foram instituídos para os sacerdotes levíticos. Pois bem, nós chegamos em Hebreus capítulo 7, e um relato bíblico nos impressiona quando diz que Jesus Cristo, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é um sacerdote comum, ele é um sacerdote que passa, ele é um sacerdote eterno. Logo, se Melquisedeque em Gênesis recebeu o dízimo de Abraão, não o rejeitou, Cristo vem segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus, o nosso Senhor, o nosso Cristo, continua recebendo os nossos dízimos. Veja que em poucos minutos nós já falamos bastante coisa sobre o dízimo. Eu não quero que esse vídeo fique muito longo.
Eu acredito que você, ao clicar aqui, você imaginou Malaquias. Ô Malaquias. Parece que o livro do profeta Malaquias é o livro dos dízimos, porque muita gente só conhece o livro por conta do dízimo. Malaquias tem muitos outros conteúdos, mas o dízimo é destacado ali. Nossa cultura fala muito, nosso contexto fala muito sobre o que está escrito no livro do profeta Malaquias. Ali tem bênção para quem dizima, maldição. Será que isso tudo é verdade? Quem é que deveria dar o dízimo? Para quem era aquela palavra de Malaquias? Era só para os sacerdotes? Pode se aplicar nos dias de hoje? Não pode? Era só para quem era? Devemos atentar para aquilo? Ou rasgamos? O que fizemos? Você deseja receber um ensinamento sobre Malaquias capítulo 3? Roubará o homem a Deus? Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Seria ladrão quem não dá o dízimo? Tantas outras dúvidas que surgem a partir deste texto. Queridos irmãos, se vocês quiserem que eu faça um vídeo explicando com os pormenores devidos, quem sabe até expositivamente o texto de Malaquias, onde trata especificamente sobre o dízimo, eu quero te propor um desafio. Escreva nos comentários a palavra dízimo. A palavra dízimo. Assim eu entenderei que você deseja receber esse tipo de conteúdo. E nós iremos preparar aqui no canal Ensino Sem Fronteira para você. Eu espero que com este vídeo eu tenha contribuído com o seu pensamento e crescimento no que tange aos dízimos. Se assim foi, deixe o seu like. Eu já falei que isso nos ajuda e eu reforço aqui. Você ajuda quem produz conteúdo quando você deixa o seu like, quando você compartilha o vídeo, quando você comenta. Então, faça isso. Vamos juntos propagar bom conteúdo na internet. Tem muita gente já falando besteira por aí. Por hoje nós ficamos por aqui, mas nós nos vemos no próximo vídeo. Meu nome é Clésio Lefa e aqui estou em nome do Rei, em prol do reino de Deus e crendo sempre na autoridade máxima das Escrituras.